Olá, olá, investidor e futuro investidor. Estamos começando mais um Invista com o Thiago. Eu sou o Gustavo Groma e acompanho vocês mais uma vez nessa jornada. Mas quem pilota mesmo a nave é o Thiago Reis, sócio fundador da Suno Research e dono desse pedaço aqui. Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, ouvintes do nosso podcast? É um prazer enorme estar aqui com vocês e hoje eu trouxe aqui o Paulo Kakinoff, CEO da Gol Linhas Aéreas. Olá, Gustavo, Thiago, tudo ótimo e um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Paulo, para começar, eu queria saber se você podia contar um pouco da história da Gol, a origem da empresa, como ela surgiu. A Gol surgiu em 2001, ou seja, há um pouco mais de 20 anos atrás, através da proposta e da ideia visionária da família fundadora, a família Constantino, de estabelecer no Brasil uma empresa aérea de baixo custo, baixa tarifa. Essa proposta veio muito beneficiada pelo momento circunstancial. Foi exatamente naquela ocasião onde o Brasil mudou o regime tarifário das companhias aéreas, promovendo a liberdade através da livre concorrência. Assim, foi possível se estabelecer esse modelo de negócios que trouxe para o Brasil a possibilidade de se viajar por uma tarifa muito mais baixa do que até então se estava acostumado. Só para você ter uma ideia, nos últimos 20 anos, mais de 30 milhões de pessoas voaram pela primeira vez e foi através das asas da Gol, um número que evidentemente muitos nos orgulha e que representa o principal resultado do propósito que a companhia se estabeleceu desde o início, que é de ser a primeira para todos. Isso foi possível justamente porque há uma extrema sensibilidade a preços para um grupo específico, os viajantes a lazer ou por motivos particulares, e assim, através da adoção desse modelo, que depois passou a ser, inclusive, replicado pelos novos competidores, o setor aéreo sai de um volume de 30 milhões de bilhetes comercializados ao ano e passa para 100 milhões, evidentemente eu estou falando aqui de números pré-pandemia, Esses dados foram severamente impactados nos últimos 18 meses por conta do impacto da crise da Covid-19. Mas essa é uma das principais conquistas e representativas do êxito, não só do regime que foi adotado no país, para o setor aéreo, do modelo que foi permitido, mas em especial da assertividade, da proposta que a Gol trouxe para o mercado. Também pode ser ilustrado pelos próprios números de vendas isoladas da companhia. A Gol é uma empresa, também falando de números pré-Covid, de 37 milhões de passageiros transportados todos os anos e uma participação de mercado em torno de 38%. Lembrando que o mercado brasileiro de aviação é o quinto maior mercado doméstico do mundo. Assim, então, se tem uma boa forma, um resumo de como a Gol surgiu e dessa trajetória dos últimos 20 anos. Você falou que teve uma mudança das práticas de tarifas. Como é que era antes e como é que ficou depois? Tiago, era um modelo basicamente de price build-up, Então as companhias apresentavam, falando de uma forma bem simplista, mas apresentavam para a autoridade da aviação civil quais eram as suas estruturas de custos, o modelo de operação e também uma proposta de margem. E essas tarifas, então, eram pré-aprovadas. Evidentemente que esse era um modelo que estimulava muito mais uma estrutura inchada do que, evidentemente, eficiência e redução de custos. Quando a Gol chega no mercado com um modelo de frota padronizada, nós operamos 737, que, aliás, é o modelo mais testado, mais experimentado e de maior nível de eficiência no mercado de aviação, se consegue uma alta utilização. Nós voamos 14 horas por dia com as nossas aeronaves, consequentemente diluindo custos e podendo ter uma malha extremamente densa. Não à toa, hoje, por ano, nós transportamos mais passageiros do que a indústria toda transportava no ano 2000. Para efeitos de comparação, um outro dado que mostra o quanto a mudança do modelo regulatório impactou positivamente o setor e favoreceu, em especial, o crescimento da demanda. Nos 75 anos de existência da Varig,
boa parte desse período, a maior companhia aérea do Brasil, foram transportados 250 milhões de passageiros. A Gol, em 20 anos, sozinha transportou 500. Então, evidentemente, um outro Brasil, um outro tamanho de aeronave, mas também uma demanda muito mais aquecida em função da acessibilidade que esse modelo de negócios trouxe para o mercado. Paulo, você falou como não podia ser diferente, né, na pandemia, né? Como é que está sendo passar por esse momento inédito e complicado de pandemia, principalmente para o setor aéreo? Gustavo, eu vou tomar a liberdade aqui de repetir uma ilustração, né, uma forma figurativa de descrever isso que a gente adotou, eu diria até antes da pandemia chegar aqui no Brasil, mas eu acredito que ela é bem representativa, né, do que tem sido para o setor. É como a travessia de um deserto, né? No deserto você não pode contar com nenhum tipo de assistência, não tem hospital, não tem posto de combustível, não tem padaria, supermercado, ou seja, você tem que fazer a travessia de um ambiente extremamente desafiador, hostil, basicamente com os seus próprios recursos, né? Se de um lado a gente tem, né, a constatação inegável, inconteste, de termos enfrentado disparado o maior desafio da história desse setor e, consequentemente, né, para todos nós, de outro, né, se tem uma sensação agora de conquista, né, uma sensação importante, especialmente considerando que o Brasil foi um dos pouquíssimos países, né, que não proveu recursos financeiros na forma de linhas especiais de crédito ou até mesmo empréstimos, né, a fundo perdido, como aconteceu na maior parte, na esmagadora maioria dos maiores mercados de aviação do mundo. Isso também é compreensível, né, dada toda a situação no Brasil, a questão fiscal, os desafios, né, que existem, né, do ponto de vista da macroeconomia e que também foram agravados durante a pandemia. Então, ainda que seja compreensível, evidentemente, isso não muda o fato, né, de que as empresas precisavam muito, né, de equacionarem os seus balanços, os seus compromissos financeiros para poder enfrentar uma crise que fez com que, falando de números da Gol, né, a receita caísse de um patamar anual de 15 bilhões de reais, que era justamente o previsto para o ano de 2020, para 6 bilhões, né, o que nós tivemos aí na média móvel dos últimos 12 meses, só para dar uma ideia. Então, o impacto foi brutal, porém, nessa travessia, né, nós temos agora a possibilidade de olhar em retrospectiva e constatar que a parte mais quente, né, mais hostil, mais árida desse deserto não só ficou para trás, como nós vislumbramos já, né, o fim desse desafio, à medida em que o Brasil avança, né, no Plano Nacional de Imunização. A gente tem uma perspectiva muito concreta, né, de terminarmos o mês de setembro tendo a população acima de 30 anos toda vacinada, e esse grupo, que representa 98% dos casos graves, né, da Covid e, consequentemente, também das fatalidades, né? O número ainda de óbitos diários, né, é obsceno, como seria, né, qualquer número, ou seja, não existe patamar aceitável, né, quando se fala de perdas de vidas, mas também, evidentemente, há uma queda, né, e com essa queda, um crescimento, um reaquecimento da demanda. A companhia fez essa trajetória basicamente através dos seus próprios recursos ou né, contando com a colaboração, eu diria até o sacrifício de basicamente todos os stakeholders da companhia, dos colaboradores que tiveram as suas remunerações reduzidas, né, de forma voluntária e aprovada em votação direta, né, por 96% das pessoas que compõem o nosso time, até e em especial os nossos parceiros, fornecedores que acordaram conosco renegociações, repactuação de contrato, refinanciamento e assim por diante. Todos os stakeholders, sem nenhuma exceção, participaram desse processo dentro do ecossistema da companhia e permitindo com que a gente esteja hoje com dados, né, ou com conquistas muito relevantes. Preservamos o nosso time de colaboradores, né, fomos a única empresa na América do Sul a não fazer
nenhum tipo de redução de força de trabalho. Também não recorremos, né, a medidas extremas que impactam severamente os stakeholders, como recuperação judicial. A Gol está honrando todos os seus compromissos financeiros e, o mais importante, né, preservamos a solidez e a qualidade dos produtos e dos serviços da empresa. Nós não deixamos de operar em nenhum momento e, orgulhosamente, participamos de um consórcio de companhias aéreas que tem provido toda a logística de distribuição de vacinas de forma gratuita em todo o território nacional, além do transporte também gratuito dos profissionais de saúde. Então, essa combinação hoje nos confere aí, eu diria, um indispensável orgulho, né, por termos realmente conseguido encarar esse desafio imenso e estamos aqui hoje no auge da nossa energia e também da nossa própria forma, né, física, se é assim que se pode dizer. Eu gostaria que você falasse, Paulo, um pouco sobre as perspectivas para os próximos trimestres. A gente tem, nessa mesma analogia, né, que eu fiz agora, de ter deixado para trás a parte mais desafiadora desse processo, nós estamos vislumbrando um crescimento significativo da demanda que, de fato, já está acontecendo, né? Quando nós olhamos os dados, agora os últimos dados informados pela empresa, os dados de tráfego de julho, nós vimos um crescimento muito significativo em relação aos meses anteriores, né? Só para dar uma ideia, agora falando em número de voos, nós estamos operando uma faixa de 400 a 500 voos diários, em contraste com 120 voos que nós operamos no mês de março, né? Então, a gente tem experimentado um crescimento de 3 vezes a demanda. Ainda estamos operando num patamar aquém do que, historicamente, nós tivemos, né, para períodos como esse, para mês de agosto. Estamos falando aqui de uma oferta, novamente, para mercado doméstico, em torno de 50% a 60% do que nós provavelmente estaríamos oferecendo caso não estivéssemos vivendo um período de pandemia, mas vemos um crescimento constante e uma perspectiva de uma aceleração muito forte, em especial no quarto trimestre, tá? Quando a gente entra na alta temporada de verão, evidentemente que você tem uma combinação de uma percepção de pandemia controlada, à medida que esses objetivos do plano de imunização, de fato, sejam alcançados, e eu, particularmente, acompanhando muito de perto isso, tenho convicção que serão, nós teremos esse efeito combinado a uma demanda represada, né, uma demanda latente das pessoas que estão desejosas por viagens ou de rever os seus familiares, amigos, e de forma que esse quarto trimestre é muito promissor no que diz respeito à demanda e, evidentemente, consequentemente, também nos resultados da companhia. Você acredita que a demanda vai voltar para níveis pré-pandemia? E acho que vale a pena a gente dividir entre turismo e negócios. Sem dúvida, Thiago. É fundamental fazer essa divisão pelo seguinte: no segmento de turismo, as projeções indicam que nós teremos uma demanda até superior aos níveis da pré-pandemia, né? Em parte, pela forma, pelo efeito de represamento dessa demanda, e, em outra parte, por uma mudança comportamental na direção de eu diria, literalmente falando, um aproveitamento melhor das boas coisas da vida, né? E viagens, especialmente as viagens a lazer, continuam, e eu acredito que continuarão por muito tempo entre os itens mais desejados. O que a gente vê é realmente uma perspectiva muito forte para as viagens a lazer, e agora com uma novidade, né? Nós tivemos, em função do bloqueio das viagens internacionais e que perdura, né? Nós vemos que essa retomada será bem mais lenta do que no mercado doméstico. No caso específico da Gol, não é algo que nos impacta significativamente, porque a malha internacional sempre representou algo em torno de 15% da nossa receita total, né? Não é tão material a ponto de comprometer de forma significativa o nosso resultado. Então, excluindo-se a demanda internacional, que ainda tem uma
imprevisibilidade maior em relação à retomada, nós vimos que justamente esse impedimento fez com que o brasileiro conhecesse ou tivesse um interesse maior, talvez o pico histórico, de viajar pelo Brasil. Muitos novos destinos foram conhecidos, muitos mercados foram desenvolvidos, e as pessoas, né, que, por exemplo, no final do ano passado, ou agora nas férias de julho, tiveram a oportunidade de voarem pela primeira vez, de visitarem pela primeira vez, né, destinos no Brasil, voltaram quase que invariavelmente encantadas, né? E nenhuma surpresa, porque o Brasil é de fato espetacular, e com isso nós temos então uma percepção e um espectro de destinos desejados e destinos que estão sendo procurados significativamente maior também do que nós tínhamos na pré-pandemia. E aqui eu falo de destinos acessíveis através de todos os modais. Para o aéreo, evidentemente também se tem um crescimento da demanda, porque boa parte desses novos destinos, né, que estão na região norte, nordeste, sul, centro-oeste, são destinos mais facilmente acessados através do setor aéreo. Quando a gente fala do segmento corporativo, aqui a história é diferente. Nós acreditamos que 1/3 aproximadamente das razões, né, para se viajar a negócios não serão retomadas, e provavelmente é um perfil, né, um tipo de compra de bilhete aéreo que não irá retornar. Então, se a gente puder aqui dividir em 3/3 a nossa análise, né, sobre a demanda do segmento corporativo, eu diria que 1/3 nunca deixou de viajar, mesmo durante a pandemia. São profissionais, né, que precisam estar se deslocando fisicamente para, literalmente falando, para o país funcionar, né? Profissionais de infraestrutura, do segmento da saúde, da segurança pública, essa demanda foi sim impactada, mas eu diria que esse perfil de viagem permaneceu praticamente ao longo de toda a pandemia. Um segundo terço diz respeito às grandes empresas, às grandes corporações que seguem diretrizes das matrizes internacionais, e essas ainda estão, na sua grande maioria, em home office e, consequentemente, né, com restrições para as viagens. Essas empresas não só deverão retornar tão logo a pandemia esteja controlada, como muitas delas já assim anunciaram, né? E algumas estão até voando nesse momento. Acreditamos, então, que tão logo a pandemia retome, esse segundo terço esteja de volta na demanda, e também num volume maior pelo mesmo represamento, né, que existiu antes de compromissos, de convenções, de viagens, né, a negócios que se fazem necessárias e estão ali congeladas, né, em função do bloqueio da pandemia. E esse número ainda, né, deverá ser o terceiro terço, né, daquelas viagens mais curtas que poderiam ser substituídas e serão, né, por tecnologias como essa que nós estamos utilizando aqui, deverão ser compensados, possivelmente até na sua totalidade, pelo crescimento, pela expansão que nós estamos vendo de segmentos de negócios aqui no Brasil, que por característica também demandam viagens físicas. Estou falando de presença física, né, dos profissionais. Estou falando do segmento de infraestrutura, dos segmentos de óleo e gás, o segmento do agribusiness. Eles têm uma projeção tão significativa de crescimento que isso deverá compensar, de forma que nós estamos vislumbrando aqui um primeiro trimestre do ano que vem, retomando aos patamares normais pré-Covid de viagens a negócio. Legal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a situação financeira da empresa e os resultados financeiros, e também o que esperar para o futuro próximo. Perfeito. O segundo trimestre de 2021 foi um dos mais desafiadores para a Gol, para mencionar os resultados, os últimos que nós divulgamos, né? Não apenas por ter sido o mais impactado pela pandemia, devido à segunda onda de Covid, que gerou, né, todos nós lembramos, mais de 4.000 mortes por dia, e também o risco de saturação, né, do sistema hospitalar em algumas geografias específicas, o que evidentemente trouxe uma queda significativa na demanda, vendas, obviamente, né, e a desaceleração das operações do nosso setor. Justamente após o setor todo, né, e a cadeia de fornecedores já terem sido impactados, né, por mais de um ano
durante a pandemia. Então, foi o período realmente mais árido, mais desafiador para todos nós, né? No caso da Gol, e novamente retomando, né, como nós tivemos êxito na aplicação das medidas de contenção e de condução da pandemia, desde o começo da crise, nós não mudamos a estratégia adotada, que é uma fórmula de ser absolutamente racional e responsável no gerenciamento da capacidade, equilibrando o fluxo de caixa, né, o que, evidentemente, se traduz num equilíbrio forçado entre entradas e saídas operacionais, né, por vezes com sacrifícios, como eu falei, de todos os stakeholders, outras vezes tendo uma alta velocidade em acompanhar a flutuação de demanda. Justamente por termos um modelo de frota padrão, a Gol é a empresa com a maior capacidade, né, do ponto de vista da agilidade, de se adaptar em curtos espaços de tempo às variações de demanda que nós temos visto, né, serem significativas durante a pandemia. O Brasil tem essa característica, o mercado é relativamente instável em função das volatilidades, né, aos quais nós todos estamos expostos, quer sejam instabilidade política, econômica, e a Gol tem justamente nessa habilidade de rapidamente se adaptar, uma fortaleza que foi utilizada de uma maneira muito instrumental durante toda a pandemia. O resultado disso, nós somos a empresa com o menor consumo de caixa operacional no primeiro trimestre desse ano, de 2021, né, já sentindo os primeiros efeitos da segunda onda, e também no segundo trimestre, com uma prova de resiliência desse modelo, né? É importante lembrar que o segundo trimestre, tradicionalmente, é de baixa sazonalidade, é de baixa demanda, e ainda assim, mesmo com a pandemia, conseguimos manter os nossos níveis de liquidez em patamares constantes e estáveis, né? Mas o mais significativo desse segundo TRI é que a partir de junho nós começamos a ver uma consistente recuperação da demanda, em função da queda dos casos e do ritmo mais acelerado de vacinação, como eu já havia mencionado, né? O que proporcionou a Gol retomar os volumes de operação com um pico nessa alta temporada de julho. Ali, em paralelo, nós concluímos transações muito importantes para a empresa, das quais eu gostaria de mencionar aqui apenas 4. Né? Nós reduzimos de forma relevante o endividamento de curto prazo, em mais de 2 bilhões de reais, né? Repagando mais de 4 bilhões de reais de dívidas desde o início da pandemia, né? E aqui eu me permito colocar uma reflexão, né? Qual empresa no Brasil conseguiu efetuar esse nível de pagamento de dívida, né, durante a pandemia? O mesmo vale, né, na análise de empresas que são investment grade, ou na nossa região, na América do Sul, ou considerando até pares, né, do globo como um todo, é muito difícil achar uma companhia aérea que tenha alcançado, né, esse feito. Todas as empresas, obviamente, aumentaram seus passivos durante a pandemia, né? E na Gol não foi diferente, mas aqui, novamente, um outro indicativo da assertividade da estratégia, né? A Gol é a empresa que mantém, né, o balanço mais sustentável e menos endividado. Isso nos favorecerá muito para que no pós-pandemia a gente possa extrair uma vantagem competitiva em relação aos pares. Concluímos uma transação que aumenta em muito a flexibilidade financeira da companhia, com a reincorporação do programa Smiles, e com isso importantes sinergias e sinergias fiscais poderão ser alcançadas. E por fim, né, concluímos as nossas iniciativas de capitalização através dos mercados de renda fixa internacional e também do aumento de capital com a participação e renovação, né, da confiança dos acionistas de uma maneira geral, puxados aqui pelo controlador, né, que fez um aporte significativo na empresa, e assim mantivemos todas as alternativas de acesso à liquidez no mercado intactas, né? Portanto, o segundo TRI é muito marcante para nós, por termos concluído praticamente todas as iniciativas do que nós chamamos de liability management, né? E com boas perspectivas do ritmo de vacinação, agora o foco todo está na retomada contínua da operação nesse segundo semestre. Paulo, você falou da Smiles e nem todos os acionistas que eu converso
ficaram felizes com a transação do jeito que foi realizada. Eu gostaria que você falasse a versão da Gol para, primeiro, abrir o capital da Gol, para primeiro abrir o capital da Smiles e depois, anos depois, fechar o capital da Smiles. Qual foi o racional? Tiago, quando a abertura do capital se deu, né, o carve-out, a separação da companhia, essas decisões foram tomadas em função de premissas e circunstâncias que mudaram significativamente por fatores exógenos, né, ao longo desses anos. E aqui eu menciono quais são. Né? A primeira e a mais importante delas é que, naquele momento, o ambiente competitivo estava se movendo justamente para essa configuração de empresas separadas. Né? E lembrando que a Gol foi a terceira companhia a fazer esse movimento, e considerando a nossa própria geografia, a primeira empresa tinha sido a própria TAM, né, quando fez a separação, o carve-out do Múltiplos. Então, existia ali um movimento que estava configurando um cenário competitivo onde a característica seria exatamente essa, né? As empresas que não haviam ainda tomado essa decisão tinham anunciado como parte importante dos seus planos. Isso não só não aconteceu, como começou a ser revertido, né? E aqui, novamente, a Gol seguiu a tendência, sendo praticamente a última empresa a realizar a reincorporação, que passou a ser necessária justamente porque a segunda variável, a segunda premissa mudou também de forma significativa. Com as duas operações sendo separadas e tendo, né, os competidores com os seus negócios incorporados, além da desvantagem da ineficiência fiscal criada, isso trouxe, na verdade, um engessamento da capacidade do Smiles e da Gol de terem velocidade de precificação dos seus assentos ou das milhas na mesma velocidade que era requerida pelo mercado, dada essa volatilidade que eu mencionei anteriormente, até mesmo antes da pandemia. Né? Tanto é que essa proposta de reincorporação já foi apresentada há alguns anos atrás. Agora, evidentemente, né, durante todo o processo de incorporação, é natural que haja uma divergência de opiniões em relação ao valuation, né, porque é de se esperar, né, que quem esteja, entre aspas, vendendo, procure maximizar o preço, e quem esteja comprando procure trazer esse preço para os patamares considerados realistas. Né? O importante a destacar é que todo o processo de incorporação não só seguiu as premissas, né, de governança e regulatórias que são preconizadas, que são demandadas, como foram aprovadas em uma assembleia onde o controlador não votou, se absteve de votar. Tá? Evidentemente que a aprovação não se dá por unanimidade, mas sim por maioria, como prevê, né, também a regulação e as normas, né, vigentes para o mercado de capitais aqui no Brasil. Ou seja, todo esse processo foi conduzido seguindo as regras e trazendo agora um benefício importante para as duas companhias. Gol e Smiles passam a obter a vantagem de serem agora empresas integradas, com maior nível de flexibilidade e, consequentemente, oferindo maior eficiência. Eu queria te fazer uma pergunta. Por que é tão difícil ganhar dinheiro com aviação? Tiago, esse talvez é um dos temas mais interessantes assim, para a gente tratar, né? E aqui eu trago um indicador que só vai corroborar o que você está falando. Há uns 4 ou 5 anos atrás, a IATA soltou um dado estatístico, considerando que nos últimos 50 anos, ou nos 50 anos anteriores, né, a esses dados, que, se eu não me engano, são de 2017, 2016, mostravam que a soma das 200 maiores companhias aéreas que existiram, né, nesse período, e a maior parte continua em operação, gerou, de forma somada e acumulada, 0,5% de margem EBIT, né, durante todo esse período. Isso acontece porque, ao contrário, né, da percepção superficial que as pessoas têm, o setor é absolutamente competitivo. Né? Por que há uma dicotomia entre o que as pessoas percebem, né, e essa minha afirmação, que é corroborada justamente pelos resultados, né? As pessoas se perguntam assim, poxa, no mercado tem
4 competidores, é um setor, né, com um número reduzido de players. Isso é verdade, né? E isso é verdade justamente pela consequência da intensa competitividade. Se existe um mercado, ou uma rota aérea que é explorada por pelo menos 2 competidores, você tem um nível extremado de competitividade pela seguinte lógica. Ambas as empresas sempre irão olhar para a sua capacidade operativa, na lógica de precificação, com a seguinte lente. Enquanto eu tenho um assento vazio naquele voo, faz sentido eu procurar descobrir qual é o menor preço necessário até eu conseguir fazer com que alguém ocupe aquele assento. Porque o custo de oportunidade é imenso quando se fecha a porta da aeronave e o assento sai vazio. Evidentemente que, à medida que um outro competidor tem a mesma situação, se gera uma espécie de a gente fala tecnicamente, né, um spiral down de tarifas. É quase se fosse um leilão reverso, né, onde um competidor olha através do sistema qual é a tarifa que está sendo oferecida pelo outro para aquele assento e pensa, eu vou colocar R$1 mais barato, o outro, eu vou colocar R$1 mais barato, até encontrar alguém, né, que queira ocupar aquele assento. É uma tendência de precificação para baixo. Qual é a maneira de romper com isso? Obviamente, ter o menor custo do mercado. Porque se a disputa ali é super apertada na tarifa, ganha, né, quem tem o menor custo, daí a eficácia, né, desse modelo sobre o qual, né, a Gol está concebida e preserva a sua vantagem competitiva, que é o de baixo custo, baixa tarifa, porque, evidentemente, no final do dia, né, o menor custo sempre ganha, uma vez que as margens, né, tendem a ser mais sustentáveis e, com isso, fazer com que as empresas sejam não só longevas, mas também tenham êxitos, né? Quando você olha, né, traz essa mesma estatística e olha hoje o ranking das companhias aéreas com os melhores resultados operacionais, você verá que 2/3 é composto por empresas que têm exatamente esse mesmo modelo, né? Como a Gol, a Southwest, a Ryanair, a Copa Airlines, né? Companhias que têm são sustentáveis, EasyJet, operando o modelo de frota padronizada, alta utilização e baixo custo. Mas é um setor de intensa competitividade, né? A única exceção é quando se exploram rotas de maneira monopolista ou exclusiva, né? Mas se tem 2 competidores, 2, 3, 4 ou 5, se não houver um casamento perfeito entre oferta e demanda, a tendência é sempre de haver uma pressão muito forte nas tarifas. E imagine que alcançar esse casamento perfeito entre oferta e demanda é muito difícil, né? Especialmente em mercados voláteis, como é tipicamente do setor aéreo e mais ainda aqui no Brasil. Eu cheguei a ver esse estudo e eu quero saber a sua opinião sobre os próximos 50 anos. A gente está absolutamente positivo pelo seguinte, Tiago, em boa parte, né? Porque não consigo vislumbrar um teste maior de resiliência, né, e de força de um modelo de negócios do que esse que nós somos submetidos durante a pandemia. Mesmo quando a gente olha a nossa geografia aqui, né, mais próxima, como eu falei, a Gol, sendo a representante desse modelo, estando estruturada sobre esse modelo, não precisou recorrer a Chapter 11, não teve nenhum tipo de auxílio governamental, financeiro, e basicamente, né, com o seu próprio crédito, os seus próprios recursos e competência operacional, fez essa travessia. Então, em primeiro lugar, se tem uma prova, né, de resistência, né, de perpetuidade, até eu diria, do negócio. Em segundo, e o que é o mais promissor, você deve se lembrar que, no caso específico da Gol, nós tivemos um desafio adicional pré-pandemia, que foi a paralisação das operações com o 737 MAX. Essa aeronave, né, que está operando normalmente, aqui só no caso da Gol, com as 10 aeronaves que nós temos desse modelo em operação, desde o retorno das atividades, nós já transportamos mais de 400 mil pessoas, né? O nível de satisfação dos clientes, de segurança, de eficácia, de redução do consumo de combustível são absolutamente impressionantes.
O que a paralisação das operações nos trouxe de impacto naquele momento foi um atraso no processo de renovação da nossa frota, né? Substituindo as aeronaves da tecnologia anterior por essa nova, que é representada pelo 737 MAX. À medida que nós não só retomamos, como anunciamos a aceleração desse processo de renovação, nós temos agora dois impactos muito significativos para os próximos anos. O primeiro deles se dá através da redução de custo, justamente por serem equipamentos significativamente mais eficientes em consumo de combustível, e vocês sabem que o querosene de aviação, isoladamente, representa o item de maior custo, né, na operação, do custo total da empresa, né, chega a, dependendo da variação da cotação do barril de petróleo, mas chega a ser 35%, em alguns casos 40%, né, dos custos operacionais que nós temos. Então, evidentemente que os nossos resultados são muito impactados pelo indicador de consumo. À medida que a gente substitui a nossa frota, né, numa velocidade mais acelerada, nós estamos falando aqui de terminarmos esse ano com aproximadamente 18 aeronaves na nossa frota, no final do ano que vem estarmos entre 30 e 40 aeronaves já dessa tecnologia em operação e alcançarmos o patamar de 75% da nossa frota composta por 737 MAX até 2030, isso nos dá uma perspectiva muito positiva de refinamento do nosso modelo de baixo custo, né, porque, evidentemente, tem uma correlação direta na redução do custo unitário através da adoção dessas aeronaves e, em paralelo, uma experiência superior para o cliente, porque são aeronaves que têm um alcance maior, um nível de conforto também superior e, o mais importante, né, que felizmente tem sido cada vez mais valorizado, um índice de emissão de carbono bem reduzido, tá? Nos pavimentando, possibilitando a nossa meta de zerar, de ser carbono neutro em 2050. Já em 2030, tendo 75% da nossa frota com essa tecnologia, a redução será bem significativa, e a Gol fala desse tema com a propriedade, né, de ser uma das poucas empresas certificadas IENVA no mundo da aviação, que é justamente a chancela, né, de boas práticas ambientais na direção de mitigar e de impactar, né, cada vez menos meio ambiente, num setor que é reconhecidamente um emissor, né, de pegada significativa de carbono. Uma série de medidas estão sendo feitas nessa direção, né, também anunciamos no mês passado, de forma pioneira, a possibilidade dos clientes neutralizarem a emissão de carbono das suas viagens, né, quando estão conosco. Enfim, se tem uma perspectiva muito positiva pela combinação de um modelo de negócio de comprovada resiliência, força e robustez, e que agora se beneficiará de uma nova tecnologia para ser ainda mais eficiente. Para finalizar aqui, Paulo, por que eu deveria comprar ações da Gol? Eu acredito que uma parte dessa resposta, Thiago, eu passei agora, né, falando sobre o modelo de negócio, sobre as perspectivas que estão adiante, mas eu acredito que, além disso, né, muito mais importante do que olhar a força desse modelo no retrovisor, olhar o ambiente em que nós estamos inseridos, né, quais são as perspectivas para o Brasil, o quão subpenetrado ainda é o setor aéreo num país com as nossas dimensões, né, com um país literalmente continental, e que tem, né, uma população, ainda que muito mais habituada a voar do que antes, bem inferior ao que poderia, né, do ponto de vista de números absolutos, experimentando ou utilizando o modal aéreo, né? Estima-se, só para você ter uma ideia, no Brasil, que atualmente, com frequência, de pelo menos um voo por ano, nós estejamos falando de, no máximo, 30 milhões de clientes, né? Ainda que sejam 100 milhões de bilhetes comercializados todos os anos. Você tem muitos clientes
que viajam muitas vezes, mas a maior parte viaja muito pouco, né? Às vezes até um voo a cada 2 ou 3 anos. Quando você faz um contraste desses indicadores com os nossos vizinhos na América do Sul, ou ainda com outros mercados, Estados Unidos, a frequência de viagem per capita aqui é muito inferior. Então, isso nos dá, né, uma perspectiva de crescimento significativo do mercado e da demanda. Nós temos, evidentemente, né, uma expectativa também de que as medidas estruturantes que estão sendo tomadas no Brasil impactem, né, de uma forma histórica no setor. Aqui eu quero destacar o investimento em infraestrutura, né? É notável o que vem acontecendo nos últimos 2 anos, né, no investimento, né, para os equipamentos que compõem, para a infraestrutura que compõe o setor aéreo. Isso começou lá desde as privatizações, agora as novas concessões, os leilões, tudo isso vai criando, né, a ambiência adequada para um crescimento importante e para o destravamento desse potencial, dessa demanda, né? Para que haja um crescimento na aviação, é preciso que se tenha, evidentemente, infraestrutura, demanda, e essa demanda é crescente à medida que se tem uma empresa com capacidade de oferecer tarifas acessíveis, né? Essa é a característica principal da Gol. E o mais importante, né? Um modelo de negócios que seja claramente preferido, né, pelos clientes. E quando você olha dessa métrica, participação de mercado, base de clientes, tamanho do programa de fidelidade, é inegável, né, o destaque que a Gol alcança como uma comprovação do êxito desse modelo de negócio. Enfim, a gente tem aqui uma perspectiva macro, né, e de ambiente mercadológico muito positivo. O Brasil vinha crescendo ano a ano, né, no setor aéreo, e ainda, mesmo com as restrições de infraestrutura e com as crises, né, macroeconômicas, políticas que nós vivemos. Se a gente pode vislumbrar um futuro mais promissor, e eu acredito que sim, né, justamente dessa ambiência de negócios, eu diria que é um efeito quase que natural que o setor aéreo volte a crescer em taxas muito significativas e, evidentemente, dentro desse setor, né, esse modelo, o modelo que é operado pela Gol, de crescimento praticamente permanente ao longo desses 20 anos, nos dá uma perspectiva muito positiva. Paulo, muito obrigado por conversar com a gente. É muito importante nesse momento a gente ouvir o pessoal do setor aéreo. E a gente vai voltar a se falar nos próximos meses aí para entender como que depois que tudo passou, né, como é que as coisas vão estar. Será um grande prazer. Agradeço novamente por essa oportunidade. Quero deixar aqui também registrada a admiração pelo ótimo trabalho que vocês todos aí da Suno fazem, tá? Obrigado mesmo. Obrigado a todos que acompanharam essa entrevista até o final. Espero vocês em mais um Invista com o Thiago semana que vem.